Olá, boas-vindas para você que me acompanha aqui no canal do YouTube ou para quem me acompanha no podcast. Dá uma pequena pausa, volta no presente, se conecta com este momento de quietude ou de fazer, para que ao mesmo tempo que possamos compartilhar e ter diálogos que curam, ao mesmo tempo você não perca a conexão com o seu aqui e seu agora. No vídeo anterior, que foi o vídeo de retomada do canal após de 4 anos, ou inauguração do podcast a partir de conversas que nos geram diálogos que curam, eu compartilhei de que fiquei 4 anos sem canal do YouTube, sem estar constante no canal do YouTube, e queria fazer um resumão dos principais acontecimentos, curas, transformações destes 4 anos, que sem dúvida vão nortear muito dos conteúdos que vamos abordar aqui. Mas não quero fazer isso sem antes compartilhar quão precioso foram estes dias de revisão de algumas das agendas e diários desses últimos anos. Tem esses daqui, mas são uns 3, eu acho, que ainda não revisei porque eram umas anotações menos pessoais, talvez. Me deu a sensação de que se existem máquinas do tempo e que diários é uma forma de viajar para o passado. E para quem está na jornada do conhecimento, ou para quem quer se conhecer mais e assim adentrar essa jornada, eu recomendo muito que você comece a escrever. Recomendo muitíssimo. Foi muito precioso perceber que a Tânia de hoje podia se encontrar com a Tânia de 2018, 19, 20, 21, 22 e entender coisas que na época não entendia. Ou perceber que na época já entendia coisas que talvez alguns anos depois eu achei que não entendia, mas que já estava trilhando essa jornada. A percepção de que algumas coisas não são construídas da noite para o dia, mas que são processos que vão se desvelando a partir de novas percepções, novas consciências e vão se somando. Foi precioso revisitar muitos processos, desafios lá no passado, que se tornaram processos de cura, jornadas de desenvolvimento e que terminaram como chama quando um rio chega no mar? Desembocando em ritos de passagem para a minha vida, ou novas faces da minha vida que não teriam sido possível se não fosse por esses processos de cura. O que eu vou fazer é revisitar cada diário, ano a ano, para compartilhar com você alguns das descobertas que eu tive nessa máquina de tempo. Não seriam descobertas, né? Porque eu já vivi isso, mas é incrível poder olhar para trás e perceber quase um outro ser quando a gente está. E se você já está na jornada do autoconhecimento, provavelmente já esteja, se está assistindo este canal ou esteja sendo iniciado neste momento, perceberá que à medida que vamos nos curando, vamos nos transformando, não em outras pessoas, mas de fato tirando camadas para sermos quem somos. E aí vamos nessa viagem ao passado, revisitando os diários, é como se eu pudesse ver meu ser com mais camadas das que eu tenho agora. E tenho ainda muitas mais camadas para desvendar, porque a jornada do autoconhecimento não tem fim. Mas é interessante poder ver como era a vida e os desafios que a vida tinha, quando mais dessas camadas estavam escondendo o meu próprio ser, ou travando o meu próprio ser. Então, 2018, que foi a mediados de 2018, quando eu parei de gravar o canal, aconteceram várias coisas importantes. Não à toa parei de gravar o canal, porque foi preciso dar uma pausa bem longa para retomar aqui este espaço de um outro lugar. E sem dúvida, a exposição nas redes sociais me ajudou a ver várias sombras em mim. Bom, foi em 2018 que eu iniciei a jornada com as mandalas lunares, que são estas agendas preciosas, bem bonitas. Procura aí no Instagram, vale muito a pena, Mandala Lunar, ou no site. Então, se você está me vendo aqui agora, este vídeo em janeiro de 2023, você saberá que elas estão agora à venda, neste momento você pode comprá-las, e nesta época, a partir de novembro que vem do ano passado.
Então eu inicio minha jornada com a mandala lunar e com isso algumas coisas bem importantes. Eu começo a me reconciliar com as minhas faces como mulher, como mulher cíclica que muda constantemente conforme as suas faces, e cada uma das faces que estão super conectadas com as faces da lua. Então, com a mandala lunar eu me conecto então especialmente com as faces da lua e as faces da minha lua interna. E aqui a lua, ela referencia a menstruação, a qual eu via como uma inimiga da mulher. Já faziam-se 2 ou 3 anos, pelo menos, talvez um pouco mais, que eu tinha parado de tomar remédios para evitar, que tinha parado de tomar remédios que me faziam parar de menstruar, porque eu achava que era o maior inimigo da mulher. E foi uma reconciliação preciosa perceber que nesta mulher cíclica que somos, haviam 4 deusas com 4 superpoderes, nas quais não havia nada de errado, mas apenas naturezas distintas. Isso para mim foi uma reconciliação muito grande e foi o início de uma jornada que se inicia sem dúvida em 2018, de tornar a minha guerreira, a Tânia guerreira. Tem uma frase que eu anotei em uma desses diários que era: essa guerreira que eu me tornei, ela me ajudou a sobreviver, mas parece que a partir de agora ela ameaça a minha própria vida. Me dei conta que por todas as coisas que eu tinha passado, tinha me endurecido, me masculinizado muito para mim, e sempre constantemente na defensiva ou mais do que defensiva, pronta para me defender, imaginando que qualquer pessoa no mundo ou que o mundo todo estaria contra mim. É muito forte foi esse início de processo de olhar. E aqui vem um parênteses, né? Eu sou facilitadora de diálogos que curam. Em 2018, neste ano, eu começo a mergulhar mais profundo na mediação de conflitos. E quando um terapeuta se especializa numa área, uma coisa que é muito comum é que os temas que o atravessam já o fragmentaram. Então, é o karma que vira dharma. Eu sou a pessoa que fazia tretas, que criava tretas e que sempre andava de treta em treta, que se torna mediadora de conflitos, que conhece os dois mundos. E eu conheci e tenho conhecido muitos terapeutas, muitas pessoas que estão ao serviço da cura, que primeiro se curaram com suas medicinas e que inclusive a nossa missão é de levar essa medicina para que a cura não pare de acontecer conosco, para que flua a partir de nós, porque nós somos os que mais precisamos. Então, em 2018, final de 2018, torna-se muito mais forte essa jornada já. Tanto é que eu termino no canal um pouco tempo depois de fazer eu dou uma pausa no canal um pouco tempo depois de fazer uma série que chamava-se O Poder das Deusas. E aí eu começo a me conectar com cada deusa do Olimpo de uma maneira a refletir sobre cada aspecto feminino em mim. Já estava muito forte e sem dúvida foi esse um processo da jornada da guerreira, e que logo depois vocês verão nas próximas agendas, vai da jornada da guerreira para a dançarina, entrando em contato com a minha feminino e a cura que tudo isso representava comigo e minha família de origem, especialmente minha mãe, e para agora me conectar nesses últimos anos com a maga, a mulher que pode ter a potência do seu feminino e o seu masculino dançando dentro de si para manifestar a vida. Mas 2018 foi o início disso.
2018 faço um retiro precioso com Devakant, com um maestro da música e dos mantras, nos quais faço um processo de cura muito intenso durante vários dias, num retiro individual, no qual eu posso curar todos os aspectos da voz, do chakra da garganta e o poder, e o quantos bloqueios que eu tive na infância sobre calar e sobre não poder me expressar, sem dúvida era um karma que viraria dharma. É uma coisa que eu preciso compartilhar. Em 2019 ou 2020, eu acho, os meus arrotos começaram a se calibrar com processos de cura. É inexplicável. Cada vez que eu entro em contato com algo que é algo muito forte de cura ou que ainda há para curar, esses arrotos acontecem. E não à toa, né? Porque esta questão da expressão, ele é ainda um processo para mim muito forte, que ainda tem muitas camadas. Não à toa eu trabalho com comunicação. Nesse ano eu fui assaltada também com uma arma na cabeça. E esse foi, assim, a minha reação, né, nesse assalto me mostrou o quanto eu precisava curar imediatamente, ou iniciar um processo, porque se curar imediatamente, ele é muito fantasia, assim, muitas coisas são processos mesmo. E ele era. Mas eu percebi o quanto era urgente iniciar um processo de cura com meu pai. Porque ao ser assaltada com arma na cabeça, a minha reação foi de reagir, de puxar a arma e de brigar a arma, pegar a arma e correr atrás do assaltante. Não deu errado para mim nem para ele. Poderia ter dado muito errado para mim, para ele e para mim. Porque se desse dado errado para ele, teria dado muito errado para mim também. Então, a minha percepção foi gigante nesse momento de o quanto eu, por ter passado por muita violência na infância, na minha relação com meu pai, violência física, e nunca ter conseguido dar conta para sobreviver, não conseguia reagir ou me defender. Logo depois que eu saí de casa, qualquer homem que pudesse expressar para mim ou insinuar qualquer tipo de violência, o que eu nesse momento despertava em mim era o acúmulo dessa raiva da infância, que eu não pude reagir, e reagia de forma, por isso que eu falei que eu por vários tempos eu me tornei aquela que gerava as tretas. Tanto é que quando eu tinha 18, 19 anos, meu apelido era Tânia Boca Suja, de tanta palavrão que era e toda, né, de entrando em briga e mais do que nada bate-boca, né? E aqui no Brasil, quando eu cheguei, logo nos primeiros anos, que foi em 2005 que eu cheguei, era meu apelido de a Tânia peruana barraqueira, a peruana barraqueira. Então, sempre estando na defensiva, foi ali onde eu percebi que eu não estava tentando me defender dos homens, mas sim do meu pai. E aí eu comecei um mantra ao perceber diversos homens que eu atraía, né? A minha vida eu atraí muitos assaltos, até sequestro, até estupro, enfim, muitas coisas fui atraindo na minha vida, já adulta, como uma forma, não tô me culpando por isso, nem tô isentando de culpa, de responsabilidade as pessoas que fizeram isso, mas não à toa eu atraí tantas situações como essas, até perceber que eu só estava procurando meu pai e me vingar dele. E foi ao iniciar essa jornada de cura e perceber de que esses homens não eram meu pai e que eu tinha que curar as questões com meu pai, é que essas situações, elas pararam de ser atraídas. Como não posso assumir responsabilidade, sendo que uma vez que a cura foi feita, não mais essas situações repetiram? Como? Não que seja culpada, mas sem dúvida eu não tenho como me isentar dessa responsabilidade.
nesse ano começa muito esse compromisso para a cura, para minha relação com meu pai. Que mais? Aí eu vou contar nos próximos anos como essas curas se desenvolveram. Nesse ano também percebo de que eu não procurava amigos, mas eu procurava meus 3 irmãos. E em tudo quanto é lugar onde eu tinha amigos, sempre eram 3 amigos com características dos meus irmãos. O que me impedia de ter relações honestas de adultos era sempre a Tânia, a irmã mais velha, procurando seus irmãos mais novos, os quais deixou quando se tornou mãe solteira muito nova, e sempre carreguei culpa em relação a isso. Sem dúvida, essa questão dos meus irmãos foi um dos processos, se não foi o processo mais desafiador e mais longo de cura que eu tive ao longo desses anos. Este ano também inicio o processo de jornada de cura com minha mãe. E foi, meu Deus, muito poderoso. Esse iniciou, durou como 1 ano até realmente acontecer a reconexão. Fazia muitos anos que eu estava com um ressentimento muito grande da minha mãe e vendo aqui, dá pra ver, nossa, a primeira carta para meu irmão César, que já estava na prisão. Não tinha coragem de vê-lo, me sentia muito culpada, mesmo que os delitos que ele tinha cometido são eles os que eu cometeu, mas essa culpa da dor da irmã maior que deixou o irmão foi um fantasma durante muitos anos, como eu disse. Então, quase resumindo, assim, este ano, 2018, foi um ano que começou a transbordar a minha jornada de cura, que era de dentro para fora. Primeiro me curando, a meditação, a experiência como estátua viva e o mergulho na meditação, no autoconhecimento, na inteligência emocional, foi mais do que nada para me curar, me transformar. Aquilo foi transbordando, e 2018 foi um ano que começou a ir a... Deixa eu consultar aqui, eu acho. 2018 foi um ano que começou a transbordar, né, essa cura, me levando e me movendo para a cura com a minha família de origem. Pai, mãe, irmãos. Sem dúvida foi muito forte. Foi esse ano que eu fiz também a romaria a pé, rumo à Aparecida, junto com o Murilo, o pai dele. Lembro que uma das coisas que mais me encantou é perceber a fé das pessoas que não tinham mínimo de condições físicas para fazer uma jornada como a que estávamos fazendo, de 6 dias a pé, caminhando de 8 a 12 horas por dia. Mas essa fé movia montanhas e movia pessoas que não estavam nada preparadas para fazer essa jornada. E essa fé era tanto para pedir coisas que o mundo da matéria, o ser humano acredita que não poderia serem feitas a partir disso, a menos que seja uma intervenção divina, e metade das outras pessoas conformadas por pessoas agradecendo os milagres concedidos pelas forças divinas. No começo, minha expectativa não é fazer nenhum pedido, mas uma vez chegando lá, tomada por essa fé, esse fervor, eu pedi por esses processos de cura, especialmente pelo processo de cura em relação ao meu irmão César, que não tenho dúvida, foi o mais desafiador dos meus processos de cura até agora. Então, esses 2018, 2019, eu vou pulando algumas coisas, que tem muita coisa, assim, vou trazendo que intuitivamente me parece mais relevante para compartilhar aqui. Eu fui colocando nas últimas folhas um resumo da revisão que eu fui fazendo. 2019 foi um ano, meu Deus, que eu dei muito curso, meu Deus, foi mais uma revisitação no fazer o Workaholic de um outro lugar, muito menos pior, muito melhor do que a vez anterior, quando eu fui empresária, tinha uma empresa de produtora de eventos, não tenho dúvida de que foi muito melhor, mas mesmo no mundo do autoconhecimento e com as curas
tão potentes que eu estava tendo comigo, com minha família, e esse chamado que eu tenho de compartilhar e de poder dividir o que está vivendo em mim com outras pessoas, e também com o medo de ir talvez mais fundo, então a melhor forma de fugir muitas vezes do que estamos vivenciando é trabalhando muito. Então foi uma mistura de vontade de compartilhar, vontade de servir, de amar meu trabalho e fugir do que estava sentindo nesses processos de cura. E tive muitos cursos em aberto. Hoje, olhando para esta máquina do tempo que vê a Tânia do passado, falando, olha, que legal, foram 10 cursos que você dava e teria sido perfeito se você desse curso, sei lá, 2 por mês, ou 1 por mês, né? À medida que eu também tinha mentorias individuais e palestras, mas não, 10 cursos em aberto ao mesmo tempo, senhoras e senhores. As turmas preenchiam de um dia para outro, e era para cá, para lá, e eram quase todos presenciais, a exceção de 2 que eram online. Tinha grupo de estudos de inteligência emocional, tinha um grupo, uma jornada Hermanitas, grupos para mulheres, nas quais estudávamos inteligência emocional a partir dos nossos sonhos. Tinha o programa Uma Pausa, que era um processo de coaching que usava muitas ferramentas, incluindo a meditação, para ajudar as pessoas a ter um sono profundo. Daí que vieram as meditações de Uma Pausa, que você pode encontrar tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Dois cursos de meditação, o Inquietos Meditam, de um Meditaction, Inquietos Meditam, que foi online. Um foi telepresencial, outro foi gravado em parceria com Murilo Gun, e na época com a escola dele, que ele tinha, o Keep Learning School. Tinha o Meditaction, que era um curso de 2 dias de meditações ativas que eu amava, meu Deus, era uma mistura de Cirque du Soleil e um retiro de meditação, era muita arte, performance, movimento, e amava. Comíamos de olhos vendados e muitas experiências para voltar aqui ao presente. Foram 8 edições, se não me engano. Lhamasté teve um retiro, um grupo de pessoas que eu levei, amigos e clientes que eu tinha levado para Peru, Lhamasté. Workshops de facilitação, de Kinefin, de Management 3.0, esses especialmente para o mundo das empresas, e também vários cursos de CNV. Foram lindos, preciosos, cursos com muita transformação, mas que interessante, não era o que, mas era o como estava fazendo. Demais estava fazendo. E por que estava sendo demais? Pelo porquê, porque não era só movida pelo propósito, mas também pelo medo de todos os processos que eu tinha aberto na minha vida, com os processos de cura, com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Já para o final do ano foi muito interessante. Inclusive tinha também outro, o Bando já tinha. Nossa, maravilhoso, o Bando com a perestroika. Tinha consultoria com uma empresa, Eduz, trabalhando vários dias por semana. Meu Deus, eu trabalhei muito, fiz muitas palestras. Uau, trabalhei muito. Até mais ou menos final de outubro. Que foi quando, depois do Lhamasté, do retiro, eu entro numa jornada de, acho que foram 15 dias talvez com minha família. E tudo que eu adiei ao longo do ano veio aí de uma vez só. Foi uma viagem de muita cura para Peru. Uma viagem de cura, muita cura com minha família. Falei, era muita cura. Muita. Pude visitar a meu irmão César, que eu tanto temia visitá-lo na prisão. Encarar. Até então eu sonhava muito com ele e com meus irmãos, como se eles fossem criancinhas. Primeiro eu sonhava muito com bebês, eu não entendia por quê. Quando fui iniciar o processo com meus irmãos, esses bebês começaram a crescer nos meus sonhos e se tornaram meus irmãos quando tinham os primeiros anos de vida. E eu lembro que à medida que eu fui encarando a realidade, parando com a negação, né? Porque sempre quis ser salvadora dos meus irmãos,
de uma vez que meu irmão estaria na prisão por 30 anos e ainda com uma doença que provavelmente o debilite e até mesmo leve para outro caminho antes mesmo dessa pena ser cumprida. É muita impotência, não podia fazer nada e era muito difícil para mim encarar a realidade. Então foi nesse ano que fui visitar meu irmão, que eu fui visitar o túmulo do meu pai. Nunca tinha visitado ele, já faziam 18 anos que ele tinha falecido. Nunca tinha ido, não somente fui fazer isso, mas fui descobrindo de que o nicho dele seria incinerado ou abandonado, jogado fora, sei lá. E consegui unir a minha família, meus meios-irmãos, meus irmãos, as esposas que meu pai teve. Ele teve várias relações ao mesmo tempo, as relações que ele teve, né, as parceiras que ele teve. Fizemos uma cerimônia muito bonita, uma cremação, e levá-lo para uma capela no Peru de uma virgem que ele era muito devoto. Meu Deus, que processo de cura, que primeiros passos de conexão com meus irmãos e um grande passo com minha mãe, que era quem guardava um ressentimento muito grande por meu pai. E eu, fora as coisas que eu tinha em questão com meu pai, a lealdade que eu tinha para com minha mãe também fazia que eu tivesse mais camadas de rancor para com ele. E foi um momento de muita cura, muita perdão, não sei se essa é a melhor palavra, mas de honrar meus pais do jeito que eles foram, entendendo que eles me deram tudo e me deram tudo que eu precisava. Até as coisas que eu por muito tempo imaginei como trágicas ou ruins, elas me ajudaram a tornar quem era nesse momento, e a própria dor da minha jornada me levou a procurar respostas ou caminhos, abrindo assim na minha vida o portal do autoconhecimento, não somente da minha vida, mas hoje em dia da minha família. Porque uma vez que estas curas foram processadas, eu comecei a transbordar isso com a minha família, e tenho vários familiares que hoje podem trilhar esse caminho. Como posso dizer então que meu pai e minha mãe erraram? Enquanto fazia isso, sofria porque ainda estava a Tânia criança, querendo que seus pais ainda lhe deem o que ela achava que devia. E uma vez que a constelação entrou na minha vida com mais potência, mais clareza, que começou a entrar mais do que nada em 2020, mas 2019 já tinha feito, 2018 a primeira constelação, 2019 mais clareza, enquanto ia escrevendo minhas memórias sobre essas dores, de quanto honrar meus pais seria um caminho de muito amor para a minha vida e de desfazer muita dor, porque ainda é como se uma parte de mim ainda não teria deixado de ser criança enquanto eu não fizesse isso. Foi muito lindo. Meu filho pode ter também um contato especial com o pai dele, ele pode ter uma foto minha e do pai juntos. Nunca ele tinha tido esse momento com os dois. Pude reencontrá-lo também, ao pai do meu filho, enfim, todo um efeito dominó, né? Eu honro meu pai e o meu filho se permite honrar seu pai, porque enquanto não vê a mãe fazendo isso, também é uma lealdade, né? Ele não fazer, bem, vou fazer diferente da minha mãe? Quem sou eu para fazer diferente se meu pai também me feriu de alguma maneira? Mas no momento que vê que apesar do que eu vivi, posso honrar meu pai, isso se desdobra para as próximas gerações. Por isso que nossas curas, elas libertam as próximas gerações. Isso foi precioso. E para cima, para baixo, né? Porque minha mãe também pôde curar muitas coisas assim em relação ao meu pai, ou iniciar um processo de cura nesse ano, sem dúvida. E olha só, como nada é à toa, e como está tudo interconectado, e como eu falei no começo do vídeo, há processos de cura
que desembocam em acontecimentos que não seriam possíveis se essas curas não tivessem acontecido. E assim como não tenho dúvida que é por esses processos de cura que pude conhecer a Aiden, hoje o meu marido, meu companheiro nesta jornada de cura, de transformação e de na vida. E não tenho dúvida que isso não teria sido possível se esses processos de cura não teriam sido acontecido. Vai lá ver meus vídeos de 2018, no vídeo do Poder das Deusas, vê lá depois deste vídeo, tá? Vê lá depois. Ou vou colocar inclusive nos cards aqui. O Poder das Deusas, a deusa Hera, que é a deusa do casamento, para você ver o que eu imaginava de casamento. Quando eu fiz meu mapa astral, minha primeira vez meu mapa astral em 2017, 18, se não me engano, 18, o astrólogo Mauro, um astrólogo maravilhoso, ele falou para mim que o caminho da minha alma de cura, de transformação seria família, casamento, lar, casa, jardim, cachorro. Eu falei, ixi, vai ter que ser na próxima encarnação, porque isso aí não tem espaço para minha vida não. Para mim era como o que mais me assustaria na vida era pensar em casa, família, lar, casamento, compromisso. Por quê? Porque enquanto as minhas dores da minha família de origem, meu pai e minha mãe estivessem sangrando, latentes, em carne viva, é claro que eu não queria nada que pudesse se replicar algo parecido com isso, porque toda relação remetia a essa relação que eu vi. A relação que eu vi como a qual eu vi. Então, enquanto eu curasse, jamais poderia. Enquanto minha família de origem estivesse bagunçada e fragmentada, eu não poderia criar uma própria família. Então, 2020 é um ano que inicio uma jornada de uma relação bem bonita e bem dolorosa ao mesmo tempo com ele. E daqui a pouco eu já te explico melhor o porquê que é dolorosa. Em 2020 eu tinha ainda, seguindo o ritmo de 2019, que tinha bastante trabalho, eu tinha uma agenda cheia de workshops e de consultorias, muito cheia, já com muito temor disso. Porque eu ainda tenho temor sobre isso. Eu ainda tenho temor nesse equilíbrio entre o ser e o fazer. Eu vou em várias danças em espiral em relação a isso. Eu caio, eu volto, mas volto a partir de um novo olhar. E aí vai passo a passo, assim, essa dança entre o ser e o fazer vai se integrando melhor em mim. Então, nessa época, com essa consciência de querer equilibrar, mas ao mesmo tempo com tanta dor, assim, de se expandir tanto o coração com essas curas, a agenda estava totalmente cheia. Eu estava assustada, estava feliz, comemorando a agenda para o ano inteiro já. Tipo, no começo de 2020, agenda cheia. Mas ao mesmo tempo com muito medo. Isso é perigoso, não quero que seja como 2019. Nesse começo desse trimestre, né, a agenda é totalmente cortada, assim como a minha, de todo mundo, com essa pandemia. E essa pandemia, esse pandemônio foi uma revolução, né, na vida de todos nós. E na forma como essa revolução se apresentou na minha vida, foi mudando a minha vida definitivamente em todas as áreas. Esse processo que nos levou a muita introspecção, muito processamento, levou a fechar o relacionamento anterior que eu já tinha de vários anos, e foi nessa relação que eu aprendi a fechar ciclos de uma maneira com muita gratidão. E o quão poderoso foi honrar essa relação que tanto me nutriu, tanto nos nutriu, e perceber que só podia ser a pessoa que era nesse momento, em grande parte a relação, porque na relação não tem jornada mais poderosa de transformação do que a de uma relação. E essa relação foi muito importante em muitos aspectos. Pudemos fechar o ciclo de uma maneira muito preciosa, bonita, com muita gratidão e muito amor também.
e com a qualidade que se fecham os ciclos e que se abrem os próximos. E um tempo depois iniciaria um processo de relação com Aiden. Na época ele chamava-se de Hans, porque assim como, senhoras e senhores, assim como tenho muitos cadernos de agendas, qual é a possibilidade de eu encontrar um homem que, assim como eu, tem muitos mais cadernos que eu, o dobro, o triplo que eu, e desde sempre. Assim como eu tenho agendas desde 2005, ele também, sei lá se esse tempo ou mais ainda. E assim como eu passei por uma enorme jornada de transformação, ele que o diga também essa jornada. Tanto é que quando eu conheci ele, tinha um nome e agora tem outro. O nome dele hoje é Aiden. Então, com essa pandemia, eu viajo para Florianópolis depois de 15 anos morando em São Paulo. E a transformação foi radical. É a primeira vez que eu escolhia morar num lugar que eu quisesse morar. Porque eu sempre estava num lugar que eu precisaria morar. E foi muito precioso. Mais um passo para o contato com o meu feminino, a Ságuas, a Ilha da Magia, a obrigação de não trabalhar. Era impedida de trabalhar, não tinha tipo agenda, tipo, parou, né? E essa questão de era mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, aí ficou meses, né? Fiquei 4 meses sem trabalhar, nunca tinha acontecido na minha vida isso. Ainda bem que eu tinha trabalhado muito dos meus 19, tinha muita poupança que me ajudou ali nesses meses, porque ou senão não teria sido possível, né? Como muitas pessoas não tiveram. Mas ter sido possível, e parecia que era um propósito, assim, esse tempo trabalhando bastante, conseguindo juntar um dinheiro para poder me dedicar nesse ano, esses primeiros meses, especialmente até a metade do ano, a processos de cura aí, que vieram a partir da relação. Nessa relação, quando eu falei que é muito lindo, muito amor e muita dor, foi porque, assim como ele está... E estava nessa época, está hoje, muito comprometido com sua jornada de autoconhecimento. E quando isso acontece, se você tá achando que ser assim é mais fácil, é e não é. E com certeza teremos mais vídeos ou podcasts sobre esse tema. Porque nesse momento podemos nos permitir que o amor expanda nosso coração. E expandir nosso coração nos mais aterradores medos, eles vêm à tona. E é só o vínculo e o amor que permite que as pessoas não se separem, as relações não se tornem líquidas para continuar. É muito comprometimento diante de muita dor. Então esse ano foi um início ainda, né? Nos primeiros meses ainda tudo lindo, maravilhoso, e depois começamos a ver as nossas próprias sombras e desafios. E problema não é de um, é dos dois, porque nós atraímos pessoas ressonantes aos nossos processos. Então, se meu coração não tá aberto, tá fechado, eu traio uma pessoa com o coração na mesma porcentagem de abertura do meu. É assim que acontece, é o match traumático. Eu vou falar mais sobre esse término do qual eu falo muito hoje em dia também para amigos, amigas que passam por esse processo. Eu me conecto com as danças que curam. Quem me acompanhou no Instagram deve ter visto bastante sobre esse processo. Lá estive especialmente no Instagram, fiz vários vídeos sobre os processos nessa época. Então, caso você quiser acompanhar um pouco sobre como foi essa abertura do coração, 2020 começou ali, nessa época. E bom, processo de cura com minha mãe, dá mais passos, passo mais tempo com ela, viajo com ela. Processo com meus irmãos, dão vários passos em relação a isso. Faço um processo de cura com meu irmão muito poderoso, com César. E um mantra passa a fazer parte da minha vida. Irmão, eu aceito a vida difícil que a alma de você escolheu. Foi mais um passo muito forte. E com tudo isso, né, o amor chegando, as curas com pai, cura com mãe, feminino conectando, eu faço um explante de silicone, tiro as próteses que me acompanhavam, fazia não sei quantos anos,
E aí eu pude me reencontrar com a jovenzinha de 25 anos, que foi aquela que colocou e que achava que estava incompleta. Que processo de cura. E que maravilhoso as partilhas que eu recebi de tantas mulheres que depois desse vídeo no qual compartilho esse processo, elas puderam se encorajar ou perceber que tinha essa opção. Que precioso que foi. Ou seja, eu posso resumir aí que 2020 foi um ano no qual eu pude me conectar muito com o feminino, conectar muito com minha mãe, totalmente ligado, conectar com uma casa, encontrei com a manifestação, encontrei a casinha dos meus sonhos em frente a uma lagoa, grande parte desses processos de cura aconteceram. Eu plantei uma pitanga com minha mãe, a árvore do alto amor e do alto amor. Que precioso foi. Em 2020, meu cabelo começou a ficar cacheado depois de eu tanto fazer ele assim. E eu descobri que ele não... Porque se você me acompanha daquela época, meu cabelo estava bem lisinho. Grande parte, né? Ele é bem liso, mas quase sempre com escova ou chapinha. Aí eu comecei a dar ele mais forminha, isso porque eu tô compartilhando. Porque minha mãe tem esse cabelo assim. Então, não à toa, talvez eu negasse, né? Interessante. Tudo está conectado, tudo cheio de símbolos. 2020, gente, falta ainda 2020 e 2022. Eu vou confiar que até este momento, ou vocês têm um vídeo muito longo que tô mandando fazer, porque... Enfim, tô crescendo fazendo esta revisão junto com vocês e quem está junto pode se permear um pouco do que pode fazer sentido na sua vida. Ou, no momento da edição, eu terminei picotando um monte de coisa e você não tá vendo que está em 50 minutos de vídeo já. 2021 me dei conta, agora nesta viagem ao tempo, né, viagem ao passado, de que as minhas metas do ano sempre eram muito ambiciosas, tanto é que só 2, 3 anos depois elas se cumpriam. E aí, a partir dessa percepção, 2023 vai ser vou abaixar a bola, assim. Baixar a bola seria? Não, abaixar a bola também, né? Vou começar mais leve comigo. Tanto é que eu tava esperando montar aqui um mega estúdio para poder começar com vocês aqui, esses conteúdos. Eu falei, não. Vou começar leve com o que tenho, o que dá. Já estou vários dias fazendo esta revisão dos diários. Vai com isso mesmo e deixa melhorar 1% a cada dia, né? O Kaizen. De melhorar com bondade, com carinho para comigo mesma. Melhor assim, começar de barra baixa e ir melhorando aos pouquinhos. E 2021, nossa, tenho até vergonha de falar minhas metas, assim, tipo, as metas de todos os anos eram, oh meu Deus, nossa, tudo isso você queria num ano? O meu lema do ano foi o prazer de viver. Olha que diferença para 2019, né? O Workaholic novamente conectando ali. 2021... eu comecei, olha só que interessante, né? Sempre acredito que nos primeiros dias do ano, e presta atenção que se você chegou a esta parte do vídeo, tenta coletar o máximo de aprendizados que você pode aplicar na sua vida, porque aí vai valer a pena todo o tempo que você investiu aqui estando comigo. Eu tenho a crença, e eu vejo isso se repetindo ano a ano, que os primeiros dias do ano, eles ditam o tom do que esse ano vai acontecer, o como vai acontecer. Então, eu estou presente para os sinais, os símbolos, os códigos estão aí na minha frente, em volta de mim. E, bom, e você pode intencionar de forma conscientemente como quer que comece o ano, e além disso, a vida te mostra o que ela quer de você esse ano. Então, em 2021, fomos passar o 1º de janeiro num lugar, miramos para passar assim a noite mais mágica possível, num lindo hotel de apenas 3 quartos, que eram umas cupulinhas de vidro no alto de uma montanha. Então miramos para uma noite maravilhosa, romântica, e terminamos tendo uma noite traumática.
Eu já compartilhei no Instagram, vou ver se tem uma forma, não, procura no meu Instagram, não sei como você vai procurar Instagram, é mais difícil, né? Mas talvez você que já acompanhou, sabe? No Instagram eu compartilhei uma série de 4 postagens, tiveram muita visualização, inclusive elas contando como foi essa experiência nessas cápsulas altíssimas, nós não tínhamos nem lido as instruções. Tivemos que subir na chuva com roupa que fosse preparada para isso, mas não tínhamos essa roupa, estávamos com roupa urbana, subindo, correndo a nossa vida em risco, passando em cordas bambas, um fiozinho no meio de não sei quantos milhas de metros acima do mar, numa cápsula que morríamos de medo, e descer a partir do meio de locomoção mais assustador que existe no planeta, pelo menos a partir dos meus olhos traumáticos, que é a tirolesa, 6 tirolesas descendo a toda velocidade. Ai, meu Deus, só de lembrar já me dá um... Bom, foi assim mais ou menos o trailer do que aconteceria em 2021. Porque foi, meu Deus, um ano que... Quantas curas, quantas transformações, quantos conflitos. Foi um ano também que compartilhei pouco nas redes sociais, porque era muito processo, assim. Tinha momentos nos quais eu queria compartilhar o que estava vivo em mim, mas eu tenho uma crença que, enfim, por enquanto me parece ela bem útil, bem apropriada, que é que quando eu gosto de dividir meus processos de cura, mas eu comecei a perceber que era melhor dividi-los depois que estivessem as feridas minimamente fechadas e limpas. Porque às vezes que eu tentei compartilhar processos quando a ferida estava muito aberta e muita sensibilidade. Então, às vezes pode espalhar sangue, sabe, demais. Tipo, às vezes entra em contato, em ressonância com dores muito grandes de outras pessoas. E nesse momento eu não tenho essa força de ancorar o que venha a partir disso. Sem contar o desrespeito para meu próprio processo, né? Eu preciso, para limpar uma ferida, isolá-la, né? Você não pode sair correndo no meio da terra se a terra está aberta, porque pode entrar pedrinhas e infecciona. Então, mais ou menos isso. Quando decidimos compartilhar nossos processos de cura, eu tenho uma recomendação que até agora, como disse, me parece bem apropriada, que espera que feche o mínimo possível, senão também a própria dor pode virar espetáculo, né? Então, as redes sociais são um lugar para a gente navegar com bastante atenção, bastante presença, para não cairmos em coisas que podem dar mais likes, talvez, mais visualização e que terminam te violentando de alguma maneira, né? Então, esse foi um ano na qual eu estava escrevendo um livro e eu tive que parar nesse ano de tão profundo que foi. Ao final, fiquei pensando, será que esse livro era para outras pessoas ou era para chegar a esse momento? Eu dei de cara. O livro, provavelmente eu retome ainda este ano, estou para decidir isso, mas eu estava no livro eu compartilho processos bem dolorosos da infância, conectando com crenças, dores, traumas e como ele influencia na minha vida, como influenciava na minha vida adulta e como na minha vida adulta eu faço processos de cura para poder sanar o que estava lá atrás. E nesse livro eu chego a um episódio de quando eu tinha 23 anos e simplesmente percebo de que eu lembrava tudo nas minhas lembranças distorcidas, que todos temos lembranças distorcidas do passado, né? Mas nas minhas próprias lembranças, chegou a 23 anos eu não sabia como eu cheguei lá, por que estava fazendo, o que aconteceu nesse período de 3 meses. E no meio dessa escrita, uma caixa de Pandora se abre. Ao perceber que eu tinha tido uma lacuna de consciência, apagado por completo um momento de abuso, assim, um estupro muito violento que tinha apagado simplesmente da minha mente como se ele não existisse. E a partir de aí, algumas dissociações no meu ser aconteceram. Enfim, tem um link, provavelmente ou no livro ou nos vídeos eu irei contar um pouco mais sobre isso,
Mas lembra quando eu disse para você que em 2018 eu comecei os processos de ver as diferentes faces internas, meus ciclos internos como deusas com superpoderes? Essas deusas, eu não tinha ideia de quanto ele fazia parte de um processo de integração de partes minhas desassociadas. Tanto os personagens que eu fiz como Estátua Viva no passado, tanto quanto essas personificações dessas deusas que mostravam superpoderes, tantos sonhos que eu tinha. Era meu inconsciente me mostrando, o universo tentando me dar sinais de episódios da minha vida que tinham sido totalmente apagados e que tentavam aparecer, e eu não entendia. E foi um processo assim muito forte, assim, foi muito duro, muito doloroso, assim, de revisitar muitíssimos traumas e com isso ter mais material específico. Claro, quando você entende em que momentos as dores surgiram, porque esses traumas, essas dores de quando eu tinha 23 anos, eles me levaram também rapidamente ao link de abusos que aconteceram na infância, que também não tinha entendido por completo o que aconteceu. Então, foi ter ali muitas causas, muitos problemas raiz, né? E sem dúvida era muito perfeito para poder fazer essa cura, para abrir o coração. Meu coração dava para entender porque estava fechado, porque temia, porque sempre estava sentindo que não estava disponível por completo para abrir meu coração, porque também tinha temores de ter amigos e porque tinha, enfim. Esse processo foi muito... Ele é bem complexo que eu não sei nem como resumir. Em outro momento eu encontrarei formas de como contar um pouco mais. Mas esse processo, assim, ao perceber que partes minhas tinham sido fragmentadas, esquecidas, desassociadas, tipo como se eu tivesse saído do meu corpo. Falei, esse tema é complexo. Eu finalizei fazendo um ritual com azulejos. Esse livro que eu estou escrevendo, que estava escrevendo, eu pausei nessa época, quem sabe eu retomo, ele trata de 7 capítulos, cada capítulo aborda uma pétala é uma cor, cada um dos cores dos chakras. E aí com isso se compõe a flor de 7 cores. E eu comprei 7 azulejos, cada um de uma cor diferente. E atrás de cada azulejo eu escrevi os principais abusos os 7 maiores abusos, dores que eu passei, que eu tinha sofrido na infância ou na vida adulta, jovem, e que provocaram essa fragmentação em mim, que fazia com que às vezes me perceber junto às pessoas fosse demais. Eu tinha a errada crença de que eu era mais introspectiva, assim, mais tímida, introspectiva, menos social. E claro, eu conheço muitos amigos que são muito mais sociais que eu, mas eu estava muito enganada, que eu era mais social do que imaginava. O que acontece é que eu tinha tantas dores que não queriam que fossem tudo cutucadas, que era melhor poder estar longe das pessoas, das relações, das conexões, da uma intimidade com as pessoas, para que essas dores não forem mexidas, encostadas, né? Então, ao escrever atrás de cada um desses azulejos, peguei um martelo e quebrei cada uma desses azulejos, simbolizando como cada uma dessas situações me fragmentou. E depois disso tinha uma mestra muito linda de Florianópolis, não lembro o nome dela, mas se você esteve ou está em Florianópolis, saberá quem é, ou pelo menos saberá o servir dela, porque na Barra da Lagoa, em vários lugares de Florianópolis, tem muitos azulejos. Como chamam isso quando você compõe com azulejo coisas?
você faz tipo uma arte com azulejos, com caquinhos de azulejos. E ela faz diversas coisas, e nos postes de Florianópolis tem muito. E aí eu chamei ela e ela me ajudou, assim. Eu fiz um ritual no qual quebrei cada um dos azulejos, peguei esses fragmentos todos e ela me ajudou a montar uma flor de 7 cores, nas quais cada pétala era composta por fragmentinhos de cada uma dessas 7 cores. Que precioso ritual, poderoso, de encerrar, de ritualizar, que importante. Foi um ano de muitos rituais também, 2021. Tanto, né, enfim, começou no ano passado, no ano anterior, fechando ciclos, e com essa aprendizagem que eu tive de fechar ciclos em 2020, 2021, fechei vários ciclos, como esse da dissociação, que não precisava mais me fragmentar minha memória, mas pegar esses fragmentos todos para compor algo novo. Como torno tudo aquilo que eu vivenciei um adubo para essa flor de 7 cores. E sem dúvida essa flor germinou em muitos sentidos. Esse foi um ano onde eu mergulhei mais fundo na constelação, muito com ajuda também, muito apoio do Aiden, que ele ama muito constelação. Ele trouxe um livro maravilhoso que chamava-se Raízes do Amor, que ele trouxe assim, nesses últimos anos, ele é um mega sábio curador de conhecimento, assim, ele tem joias de conhecimento. Os temas que mais me ajudaram nesses últimos anos foi ele que apresentou os livros certos, os cursos certos. Meu Deus, quando ele indica algo assim, já é para mim um 99,9 garantido de que é joias, porque ele já estudou tantos livros, fez tantos cursos no mundo todo com as pessoas mais preparadas nos mais diversos assuntos, e pelo menos assim eu confio muito na curadoria dele. E assim como ele trouxe esses livros e esse estudo, esse mergulho na constelação, ele também trouxe o Possibility Management, que é uma abordagem, eu já falei muito nas redes sociais sobre isso, que é hoje um dos 4 temas principais que eu mais estudo, na qual as minhas ferramentas e o meu trabalho, o meu servir se abastecem e muito dessas abordagens, né? O Possibility Management. O que é Possibility Management eu não sei explicar, porque é muita coisa, mas é como enxergar o mundo a partir de uma lente de responsabilidade radical, e a partir disso todo muda, desde como se relaciona, como se sente, como se expressa, como se cria filhos, como se arruma casa, tudo. E aí, a partir do Possibility Management, eu começo a me conectar com o poder dos sentimentos, da raiva para trazer clareza e foco, do medo, de perceber como o medo não é oposto do amor. Isso foi tão precioso, mas que é preciso de medo para amar, para andar com passos mais seguros e atentos, para não cairmos nas nossas armadilhas ou nas armadilhas das dores do outro que nos convidam e ressoam com as nossas próprias, né? Esse ano a escrita passa a ter um papel tão importante assim na minha processo de cura. É um ano que eu escrevo bastante na agenda, mas especialmente nessa escrita do livro. E se conecta mais camadas sobre a voz. Eu percebo de que minha voz, se você pode ver nos anos passados, ele estava mais suave, um pouco mais, não sei nem me imitar, não sei mais. Mas percebi que eu estava temendo minha própria voz, e o quanto a força que ela traz, e o quanto querendo me adaptar para parecer menos ameaçadora. Então, essa conexão de que curioso, né, que ao me ver guerreira, eu precisava de aguçar ou soprossar minha voz de uma maneira que pudesse ser menos ameaçadora, mas o que eu precisava me conectar com o feminino. A guerreira não precisava morrer, não era nenhum nem outro, porque até 2020 estava pensando, acho que é melhor ser dançarina e não guerreira. 2021, final de 2021, começo a perceber, não, é guerreira e dançarina. E é linkando assim esse poder da força do masculino interno com o feminino interno, que flui, que dança, confiando na vida.
E esse é um ano de muitas palestras também, muito foco no mundo corporativo. Em 2019 para os cursos abertos, né? 2020, caos, pandemia. Começam as palestras, empresas, consultorias. 2021, muito trabalho nas empresas. E aí, nossa senhores, esse ano foi um ano de abrir o coração, 2021. Mas, e foi bem assim, no momento de maior abertura do meu coração foi quando eu peguei Covid. Aí eu digo que é Covid, tem tanto minha família em espanhol falando Covid, que esqueci que em português é Covid, né? E que eu falo que eu peguei a variante Love, a variante Amor, porque, meu Deus do céu, foi um... E aí vem as partes dos desafios, que eu provavelmente vou contar em mais outros vídeos, porque essa jornada de cura e ressonância, né, match traumático, traumas meus com os do Aiden, dava um match certinho, atitudes e respostas que ele tinha, conectavam com e despertavam dores minhas, e as minhas reações despertavam as deles, e era uma coisa de amor e de querer conectar e ao mesmo tempo fugir um do outro. E nessa abertura do coração, tem um vídeo que me parece que eu repliquei aqui no YouTube. Se estiver, eu vou colocar nos cards também. Vai dar muitos cards aqui no vídeo, né? Como vocês podem talvez ver, visitar para quem está assistindo este longo, imenso, interminável vídeo e podcast. E neste final do ano e com esse Covid e todas essas aberturas do coração, eu percebo de que a abertura do coração não é para o outro. Esse foi um insight, processo de cura maravilhoso. Que um não abre o coração para o outro, porque se eu abro o meu coração para um amor, para a relação, para o outro, basta o outro fazer algo que não merece ter meu coração aberto para ele, que eu fecho de novo. Então essa ideia de tipo, tá meu coração muito fechado, vou confiar no amor, abro o coração cegamente, é só uma armadilha para você fechá-lo ainda mais fundo, mais forte. E é por isso que vem essa frase de que para amar é preciso ter seu medo ativado para perceber se você não está caminhando cegamente, de forma infantil. Porque a abertura do coração, para de fato se abrir o coração, não é para o outro, é para você mesmo. Então, se o outro faz o que for, você faz o exercício de manter o coração para você mesma, para você mesmo. E como é isso? Como consigo ainda sentir amor, mesmo que o outro faz algo que nas minhas histórias foi errado e que não merecia, meu amor? Como mantenho o meu coração aberto para a vida, para a autoestima, para o autoamor? Porque quando você sabe, quem não passou em um momento uma desilusão amorosa ou alguma mágoa, um conflito, você fecha o coração e você vira um amargado, uma amargada. Tudo na sua vida passa a não ter sabor. E você pode, se quiser, sair, beber, dançar e se adormecer, desde você querer viajar e ter um sabático e ter milhões de experiências novas, ou beber, se drogar, ou tomar ayahuasca, o que for. Tudo que for para forma de fugir é porque você não está sentindo mais nada. Então as pequenas coisas não nutrem mais, a gente precisa de um excesso de sensações, de experiências e de explorações, porque quando a gente fecha o coração, não sente mais o sabor das coisas. Então a gente vai no excesso das coisas. Então, como quando a dor, desafios, dores, matches traumáticos que vão ativando e vem um outro como vilão e você projeta ele como seu pai, como sua mãe, e você diz, eu sabia que era a mesma coisa. Como se mantém o coração aberto? Esse ano foi assim, ó. Eu mirei no ano romântico e se tornou o ano dos traumas. Foi um trabalho bem profundo dos traumas, e com isso a abertura do coração, não à toa, o ano finalizou em Gramado, né? 25 de dezembro, Natal, passamos Aiden e eu juntos aqui, após vários meses desafiadores, e
após um término que tivemos durante 1 mês e meio, um momento bem desafiador, na qual a gente achou que não ia dar mais certo, nós decidimos que o nosso vínculo, o amor, seria maior para poder juntos, não mais vendo um como vilão do outro, mas juntos passar essa jornada. E que essa ideia de essa pessoa não é a pessoa perfeita, e tem outra pessoa perfeita, muda de nome, muda de endereço e as dores são as mesmas. A gente percebeu que os conflitos que nós estávamos tendo um com o outro não tinha a ver com o outro, tinha a ver com as coisas que precisávamos ainda terminar de curar com o pai e com a mãe. E podemos fazer isso separados, procurando outras IRGs para fazer isso e perceber de que os outros estão errados e não a gente, ou podíamos nós, já que estávamos muito comprometidos com nossa jornada de cura e autoconhecimento, transformação, e poderíamos nos conectar e comprometer com nosso amor, nosso vínculo, e assim trilhamos junto a jornada. E assim foi. Ficamos noivos em Natal de 2021. E 2022, meu Deus, foi um ano de menos coisas, então... Recentemente eu vi algumas pessoas falando menos coisas. É isso mesmo? Ou é menos? Eu acho que é menos, né? Enfim, menos quantidade de coisas, mas as coisas que aconteceram, meu Deus do céu, valiam por 1000 cada coisa. Então esse foi um ano que de repente conhecemos Gramado e seguimos muito de sinais, símbolos, sincronismos e pá, sentimos que era para mudar para Gramado. Em fevereiro de 2022 estávamos morando em Gramado e é aqui hoje que os falo. Gramado se tornou o lar e com isso pouco me lembrava de quanto era, de como era deliciosa a sensação de pertencer. Sei que em algum momento senti muito isso, não sei quanto eu senti no passado, as minhas dores, os traumas deram conta de experienciar isso, talvez na minha terra, sim, mas talvez eu estou sentindo até vezes mais aqui, depois de uma grande cura e conexão com a minha terra, claro, mas muito forte aqui, eu me senti muito um lar, inclusive... Basta eu morar aqui que as pessoas locais daqui dizem que eu sou gramadense. E eu sempre fui estrangeira, né? Sempre fui a peruana. E aqui sou a peruana que também é gramadense. E reconhecida assim pelos meus próprios vizinhos, pelos próprios locais daqui. Isso é tão precioso, voltar a sentir. E claro, poder ter atraído um lugar assim na minha vida, sem dúvida, é consequência de vários processos de cura, né? Que começou com os irmãos, depois expandiu para os amigos, aquela Tânia que não conseguia conviver com muitas pessoas ao mesmo tempo, que só via a 2 amigos a cada 15 dias. Eu tinha minha vida social se resumia em 4 horas por semana e 2 vezes indo para dançar salsa, só. Pouco mal sabia de que isso era relacionado aos meus irmãos, que o medo de compromisso tinha a ver com as dores e os traumas com meus pais. Então 2021 foi um ano de muita cura e ainda perceber que estavam faltando fechar. Havia coisas que foram fechadas, mas havia mais outras coisas que precisavam ser fechadas. E Eden e eu nos comprometimos de forma radical para fechar o que pudesse, o que dermos conta de fechar até o nosso casamento. E foi assim. Foi muita dedicação, tanto na jornada do mundo do Possibility Management, quanto na jornada do tema de emaranhamento com nossos pais, do tema das polaridades e do tema do constelação familiar, que foram 4 coisas que nos apoiaram muito. Essas 4 fontes das quais bebemos muitos e hoje, sem dúvida, transbordamos também muito na nossa vida, nas nossas curas. Elas nos acompanharam demais. E mais do que eu te contar o que aconteceu, né, de como nós fechamos cada uma desses processos de cura, porque aí vamos ter muito vídeo, muito podcast para contar em mais detalhes outras coisas, à medida que vamos abordando alguns temas que tenham a linkar com isso, o qual se tornará muito mais aplicável para a tua vida.
Nosso casamento, sem dúvida, ele foi o grande símbolo e a colheita dos processos de cura pelo qual nós passamos por estes anos. A colheita de 2022, o ano que se passou agora, ele é sem dúvida, é consequência de muitos anos de cultivo, de adubar a terra com as próprias curas, de regar. E esse ano foi assim a fase final de muitos processos que permitiriam que o casamento acontecesse. Eu não sou das pessoas que acreditam que casei, é como check na vida. Não, nunca pensei assim, sempre o que mais temia. Aiden também queria muito e temia. Eu fiz uma postagem do casamento, na qual eu dizia de que o Aiden era a pessoa que mais queria, sempre pensou desde muito novo se casar, mas era aquele que mais temia. E eu, a que mais falei mal do casamento e a que mais queria, inconscientemente, a que mais queria. E não sabia, eu tinha escondido isso até de mim mesma. E o casamento, não por casamento, sou casada e tenho uma aliança, eu mudei meu estado civil. Não, isso são só símbolos de algo muito mais profundo. Família. E só é possível estar aberto para criar uma família se nós curarmos nossas relações com nossa família de origem. Este ano foram jornadas, retiros, cursos que participamos, tudo em paralelo ao meu trabalho, que foi mais do que nada focado em palestras. Como eram palestras, geralmente são poucas horas ou poucos dias para viajar e dar palestra. Ainda bem, assim, eu sou muito abençoada de ter tido essa oportunidade, porque tive mais tempo para me dedicar para esses processos de cura. E Aiden também, a vida que ele construiu para ele permitiu de que estivesse mais disponível para nos dedicarmos aos processos de cura. E o nosso casamento, o que aconteceu dentro dele e as bases com as quais ele foi construído, ele resume muito, muito o processo de cura. Eu acho que até vale a pena eu compartilhar aqui o vídeo do casamento. Nós tivemos um casamento sistêmico. O casamento sistêmico, ele é conduzido por uma consteladora. Foi conduzido por uma consteladora, o nome dela é Verônica. Eu vou colocar aqui o link do vídeo, pelo menos nos cards, se eu não coloco no canal, porque a Verônica mesmo, ela pegou uns trechinhos do casamento. As curas desse casamento ainda reverberam até agora, porque é como se fosse uma meia constelação. No casamento, como eu posso explicar assim? Muitos elementos são totalmente diferentes. Eu vou fazer um vídeo só sobre o casamento, mas eu vou resumir algumas coisas, como por exemplo, eu entrei ao lado do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, que estava ao meu lado direito, e ela carregando o quadro do meu pai já desencarnado. Sabe o que significa eu entrar no altar ao lado da minha mãe, me sentir feliz de vir com a força da minha mãe e vir com a força do meu pai, sendo carregada ali em mãos por uma pessoa que talvez mais odiou ele na vida? Sabe quanta cura isso representa? Minha mãe fez um retiro um ano passado no qual ela pôde, as curas quando acontecem transformam e transbordam, ela vai para a família, vai para cima, vai para baixo, vai para pais, mãe, vai para filho. Não é nossa responsabilidade nos nossos processos de cura que eles se curem, mas é inevitável que transformações aconteçam à medida que vem que a tua vida se transformou. A minha família pode vir do Peru, tias meus, primos, irmãos, amigos, coisa que eu não tinha, relação saudável com irmãos. Foi tão precioso cada símbolo. Pudemos nos casar com olhares adultos, sabendo de que temíamos o casamento, que ainda estávamos com medo, de que ainda sentimos medo. Porque não tem acabou, casamos, conseguimos. É o começo de uma jornada. Neste ano, nos preparamos tanto para esse momento que nós tivemos um ritual que chamamos de sol de fel. Não tem lua de mel? Então tem sol de fel.
Nós fizemos uma viagem na qual, poucos meses antes do casamento, foi assim. Em vez de lua de mel, o prazer de você que tem, né? Comemorar, celebrar, lindos, maravilhosos, depois do casamento. Sol de fel quando você vai lá queimar, se colocar luz total na fel, no mais amargo, nos maiores temores que você tem de se casar. Tipo, vai ou racha? Foi isso. Win ou não? Não vai. Foi assim, de a gente revisar e ver e entrar em contatos com as últimas maiores dores e aí tomar decisões conclusivas, de tipo, chega disto, chega do outro, sem deixar de ver aquilo, né? Vemos e transformamos e responsabilidade radical para isso. Tanto que o nosso sol de fel se concluiu na construção das nossas próprias alianças de casamento. Eu fiz a minha e ele fez a minha e eu fiz a aliança dele. E foi muito simbólico. Tem um vídeo no Instagram sobre isso, também aqui no YouTube, eu vou colocar aqui no card. Que é assim, veja o vídeo, porque foi muito bonito. Os símbolos de fazermos nós mesmos as próprias alianças, era já o trailer do que significa para nós casamento. Vale muito a ver. Sem dúvida, todo esse processo de cura é que permite que eu possa abrir o coração para uma relação adulta, não duas crianças cegas tentando agarrar-se uma a outra, tentando procurar o que não tiveram do pai ou da mãe, ou tentando replicar o que tiveram do pai e da mãe nos primeiros anos de vida. Não, é dois adultos que sabem que têm feridas, mas que têm vínculo, compromisso, que estão juntos na jornada para poder transformar essa jornada numa escola juntos, entendendo que a relação, os conflitos, eles estão ali para criar cada vez mais diálogos que curam o que está aí dentro de nós, que permite que a vida cada vez seja mais leve, mais gostosa, mais amorosa. E eu comecei a gravar esse vídeo lá, bem-vindo do canal, quando ainda era de dia, já era de noite, 1h30 gravando aqui, não sei como termina na edição final. Talvez boto assim mesmo, e aí quem veio junto, veio junto. E um resumo, se alguém me fala, e aí, Tânia, sumida, o que aconteceu com você? Eu falei, vai lá, eu já gravei um vídeo já. E um podcast de 1h30, vai lá e assiste, acompanha tudo. É isso, pessoal querido. Muito, muito obrigada para você que nesse momento está junto comigo e obrigada por me levar junto com você, se está aqui no áudio acompanhando, sei lá o que você está fazendo, sei lá se você está em vídeo ali comigo, se está aqui no canal ou se está no podcast, vai lá para o YouTube, deixa comentários para eu entender como chega isto para você, se ele foi útil de alguma maneira ou não. Para mim foi, fiquei dias revisando esses diários e foi muito maravilhoso poder resumi-lo agora em 1h30, o que foi, sei lá quantas horas, já passei 20 horas talvez revisando página por página disto, não, menos de 20 horas, não sei, isso foram tantos dias que já perdi a conta, mas quão precioso foi para mim vir aqui, iniciar assim, acabei de fazer um vídeo de bem-vindas do canal e logo depois fazer um resumão do que se passou nesses dias e me parece, né, me nutre muito, me sinto abastecida por ter feito isto e isto já me dá um trailer do que se vem em 2023, porque antes quando eu gravava vídeos e eu amei muito fazê-los, mas me trazia muito esforço, era tipo separar o dia, criar roteiros, pensar exatamente no tema. Eu contei com a maravilhosa ajuda de muitos desses vídeos de uma amiga querida, a Marcela, e era grava, não, quero fazer de novo. Era muito esforço que eu terminava assim, amava, mas terminava cansada. E agora eu estou terminando nutrida, provavelmente um vídeo muito mais longo, com menos probabilidade de ser assistido, um podcast com menos probabilidade de ser escutado, né? Porque nesse consumo rápido que temos e aditivo das redes sociais e do feed, se for 3 minutos já é longo. Então, mas é um trailer, é assim. Eu tô vindo aqui 2023 com uma vontade de compartilhar algo que seja mais vivo, por mais que seja mais longo, mas vai ser mais espontâneo, mais leve para mim. Espero que seja para você também.
Eu saio abastecida e o que eu desejo para você é que esses conteúdos que eu for gravar, é claro que nos próximos não vai ser tudo isso, né? Vai ser este aqui, acredito eu, ou se não, não sei, né? Vamos lá criar uma outra forma de fazer vídeos ali de 2 horas. Mas eu acredito que não, acredito que só será este. Mas eu saio depois de 1h30 gravando, abastecida, assim, tem que gravar uma e outra vez, provavelmente com o mínimo de edição possível. Se for fácil assim, se for leve assim, é mais fácil de que eu venha mais frequentemente e que não largue o canal no meio. Então eu acredito que 2023 estaremos aqui, sim, de forma mais constante. Venha aqui para o canal ou para o Spotify para poder saber quando o novo conteúdo esteja sendo publicado, partilhado. Faça o que você acreditar ser mais útil para você se lembrar. Quando eu me inscrevo, curto o canal e clico esse sininho, tem mais chances de eu ser notificada. E há coisas que às vezes eu esqueço, que com essa notificação eu fico feliz de poder assistir. Se de alguma maneira você está aqui no YouTube e te abasteceu, então faz essas coisinhas que ajudam que o canal cresça, que você se relembre do canal. É uma forma de troca também. Você gostou? Então a forma que você me diz que gostou e que te nutriu é dando um like, enfim. Deixa seu comentário para que saiamos de um monólogo e entremos a mais diálogos. Se você tiver perguntas também, fica aqui em aberto. Quem sabe logo mais posso fazer também alguns vídeos respondendo as perguntas de vocês. E aqui que eu falei tantas coisas, provavelmente tem algumas para você perguntar caso queira. E se você está no Spotify, num podcast, não tenho a mínima ideia de como você pode fazer para rever de novo. Creio que você segue, né? Eu tenho consumido poucos podcasts, ou seja, eu consumo 3 podcasts só. E eu já sei que são esses 3 e eu vou só nesses 3. Então, além de seguir, eu não sei mais o que se pode fazer. Se você sabe o que se faz, me conta aí para eu me atualizar. E é com isto que eu encerro este mega vídeo, mega podcast longo, enorme, para resumir esses últimos 4 anos e meio, mais ou menos, desde minha última partilha intencional no YouTube. E que também dou um resumão dos últimos anos nesta inauguração do podcast, para você entender mais ou menos que terreno estamos pisando e por que veredas iremos andar. Meu nome é Tânia Mujica, eu sou facilitadora de diálogos que curam e eu desejo para você e para mim paz na sua mente, no seu coração, porque paz interior independe do caos externo. Beijos. 1h33 com 16 segundos.